São 4 da madrugada. A calma que se sente no cais da doca de Sesimbra, a esta hora, nada tem a ver com a azáfama que se vive à luz do dia. Largamos as amarras de terra firme e rumamos ao alto mar, enfrentando o desconhecido. As águas estão tranquilas e ainda bem, só assim o mestre Carlos aceitaria levar uma tripulação pouco experiente como a nossa equipa a bordo. O Leonis é um dos barcos da frota da Testa e Cunhas, uma empresa com mais de 90 anos, também especializada na arte da pesca de arrasto costeira. Neste tipo de atividade existe habitualmente um elevado grau de maquinaria e por isso a equipa, por norma constituída por 8 ou 9 homens, é chamada a intervir numa primeira fase do trabalho quando se faz o lance. As redes são mergulhadas no mar pelas portas de fundo em aço muito pesadas e ali permanecem até ao nascer do dia. Foi algo que aprendi e não estava à espera. O descanso da tripulação é de facto sagrado. A sensação que tive é que se dormem umas boas horas, principalmente quem não está ao leme. Isto é o fundo, temos 93 braças de profundidade. Ok. Isto é o peixe que está marcado. Está marcado quer dizer que está na... Está a entrar para a rede. Ah! Uau! Então está aqui em cima, mas quase que os vai contando, ou não? O mestre aqui a contar que vão 2 garopas e vão que garopa se calhar nem. É à base de carapau. Ah, pronto, eu já estava na garopa, não tarda muito, já estou nas baleias. Olha, que espécies é que vocês apanham? Aqui na nossa costa o que há mais é carapau, cavala, sardinha, pescada. Explique-me como é que foi parar a este trabalho, como é que foi parar ao mar? Na altura já era a tradição dos filhos irem para a profissão dos pais. Para a profissão dos pais. Então o mestre abraçou a mesma profissão que o pai, tinha que idade? Tinha 17 anos. 17 anos. Em 1985. Lembra-se bem dessa altura? Lembro-me bem. E faça-me assim uma caracterização de como é que era a sua vida enquanto pescador quando começou. Era mais dura do que é hoje? Era mais difícil, mais complicada? Era um bocadinho mais complicada que é hoje. Há mais tecnologia, há mais aparelhos. Portanto, era tudo virado à mão, a rede era virada à mão, não havia nada disto. Nada destes guinchos que fazem o trabalho tudo sozinho, era tudo força de braços. Provavelmente diminuiu o número de homens em barco. Exatamente. Ou seja, não é preciso tantos. Não é preciso tantos. É metade, agora são metade. A pesca é hoje, sem dúvida, uma atividade menos pesada fisicamente e que se exige segura aos 15.324 pescadores que emprega. É já com o sol a aquecer amanhã que a equipa se volta a juntar na popa do barco para a recolha das redes que chegam carregadinhas de peixes. Por dia, são cerca de 3 a 4 toneladas. Mestre, que tipo de funções é que as pessoas têm que ter aqui neste barco? Porque há várias, não é? As pessoas não fazem todas o mesmo. Há várias. Há o mestre, há o contramestre. Qual é a diferença entre o que faz o mestre e o contramestre? O mestre é o responsável pela embarcação, pela segurança da tripulação. Por tudo? Por tudo, praticamente por tudo. Ok. E o contramestre o que é que faz? O contramestre rende o mestre, quando o mestre tem que ir descansar e o contramestre fica aqui a substituir o mestre. Não tem a mesma experiência nem a mesma sabedoria ainda, claro. Exatamente. Depois, outras funções? Há o mestre redes, que trata das redes, há o marinheiro e há o pescador, há o primeiro de máquinas e há um ajudante. Se calhar as pessoas que nos estão a ouvir pensam, pescador e marinheiro, está bem, mas e quais são propriamente as diferenças? O marinheiro tem mais experiência que o pescador. Ok, mais experiência de mar? Mar, tem mais anos de mar e tem a carta de marinheiro. Ok. Quer dizer que acaba por haver aqui muitas oportunidades diferentes para quem quiser trabalhar no mar. Este é um momento onde todos os braços são úteis, mesmo os de uma aprendiz como eu. Isto é a separação, não é? Dos peixes? É.
Quando tiver as caixas cheias, vai lá para baixo para congelar, para meter gelo. Okay. Ou seja, isto já chega à lota, já tudo separadinho. Já por tamanhos, por espécies. Tamanhos, espécies, tudo. Ok. Entrei ao lado da tripulação, nesta espécie de dança frenética entre peixes e caixas e sempre acompanhada pelo entusiasmo daquele que parece ser um dos mais jovens contramestres do setor. Rafael tem apenas 23 anos e diz que veio para a pesca por gosto e tradição. Mas não é muito habitual uma pessoa tão jovem já ser contramestre, pois não? Não é muito habitual, mas de vez em quando lá acontece. De vez em quando há os cristianos Ronaldos, Exatamente. não é? Quem tem mais gosto. Chegam lá mais cedo. Exatamente. Olha, como é que é a vida dentro do barco? Explique lá para os jovens que nos estão a ver e que acham que a vida no barco ainda é como era há 30, há 40 anos. Como é que é a vida no barco? É boa, olha, eu gosto. O pessoal aqui estamos numa boa companhia, o pessoal novo e tudo. Há muita gente jovem. Sim senhora, somos quase todos jovens, só há um ou dois que é mais velhos, o resto é tudo jovens. E os outros 20, também 30. vieram por gostar do mar? Eu acho que sim, é por necessidade, todos nós temos a necessidade, mas eles não andam aqui sem gostarem. Porque nesta vida ou se gosta ou não se gosta. É um trabalho super, super duro, ou não? Não, depende, tem dias. Pode virar muito peixe e a gente estar aqui sempre a escolher todo o dia, até acabar o peixe, até ir para comer é preciso ir um de cada vez. Como tem dias que é mais tranquilo, a gente precisa dormir mais com o que trabalha. Depende da pesca também. A pesca é que manda tudo. E tenho orgulho de dizer que é contramestre no barco. Se tenho orgulho, tenho mais que orgulho. Então não tenho orgulho com esta idade, ser contramestre, tenho mais que orgulho. E qual é o seu sonho? É ser mestre. Os antigos continuam a fazer falta para passar o conhecimento, Faz, verdade? isso faz. Os antigos não há hipótese. É para ensinarem. Os antigos sabem muita coisa que os novos não sabem. Isso é. Os novos dão o trabalho, dão a força e os antigos dão a experiência, que é mesmo assim. Portanto, se as equipas estiverem antigos e novos, serão perfeitas. Perfeitas. Estão no meio, estamos numa equipa perfeita. E várias gerações cruzadas. Não há equipa Estão a melhor que esta. escrevê-la, hein? Maravilha! Segundo o mestre, uma tonelada de peixe pode levar meia hora a separar. A pesca do arrasto foi responsável por cerca de 15% das mais de 160 mil toneladas de pescado capturado pela frota portuguesa em 2020. É na arte do arrasto que encontramos hoje uma maior taxa de pescadores inscritos abaixo dos 55 anos. Mas ainda assim, são poucos os jovens que, como Rafael, fazem parte da faixa etária entre os 20 e os 34 anos e que representa 22% dos profissionais. Existem vários tipos de pesca, cada um com as suas particularidades e com os seus desafios. Fomos ao mar numa embarcação de pesca de arrasto costeiro. Esta pesca tem também as suas particularidades e uma coisa nós conseguimos perceber que dentro deste barco existem muitas funções, cada uma delas com objetivos diferentes. Há uma coisa que ouvimos e não mais vamos esquecer. Para estar aqui, o que é preciso é gostar e trabalhar com afinco. Eu acrescentaria que é preciso também empresários que tenham noção do negócio e tenham, acima de tudo, uma visão de futuro. Olá Miguel, numa empresa que tem quase 100 anos, continua neste negócio por paixão ao mar ou efetivamente não havia aqui volta a dar, tendo em conta que há uma longa história na família? Efetivamente, 100 anos é muito tempo, mas isto é uma paixão. O mar e a pesca, sabe, que entranha-se nos nossos genes e, portanto, isto tem que ser levado também com paixão. Há aqui um desafio grande que é atrair os mais jovens, atrair talento para este setor e, no fundo, não só atrair, mas também retê-los. O que é feito nesse sentido? Olha, em primeiro lugar, eu acho que a atratividade do setor, o mar per si já tem aqui uma componente fortíssima. Depois, em termos das embarcações, com equipamentos de segurança, equipamentos de trabalho que agilizam muito mais a operação do pescador. E depois a remuneração. Nós temos uma remuneração que está indexada à produção do barco e, portanto, um trabalhador, em termos médios, tira substancialmente mais dinheiro do que um trabalho equivalente em terra. É uma ideia que as pessoas não têm. Pois, infelizmente, não é a perspectiva que a maior parte das pessoas tem. O pescador não é mais um desgraçado. O pescador, se trabalhar, se conseguir defender a qualidade do seu produto, se entregar para vender a qualidade do produto, garantidamente tem uma remuneração bastante acima da média daquilo que se pratica em terra.
há possibilidade de desenhar carreira, ou seja, há possibilidade de evoluir dentro de uma embarcação? Nós hoje, transversalmente a todos os setores da atividade económica, nós temos dificuldade de mão de obra. Há também menos pescadores porque não há agilidade no acesso à profissão. Ou seja, um pescador, para ter acesso à profissão de pescador, tem que ter uma cédula. Houve uma renovação do Regulamento de Inscritos Marítimos que já veio agilizar um pouco mais isso com a criação de uma categoria de pescador aprendiz. Ou seja, nós defendemos que a formação e equiparação de competências, por exemplo, de pessoas que querem ir para o mar, deve ser on-job e essencialmente focada para a operação do barco e para a segurança básica da Ou seja, se realmente o processo de formação ficar mais ágil e mais rápido, o Miguel acredita que mais jovens vêm para este setor, porque na verdade ele possibilita, nomeadamente, uma vida em termos de remuneração bastante mais elevada do que a maior parte das pessoas pensam e, por outro lado, enfim, como alguém me disse, com esta... Não é? Com este cenário que é assim qualquer coisa que eu acho que dá saúde a qualquer pessoa, não é? Este ambiente onde se processa a atividade é um fator que pode cativar e cativa de certeza absoluta. Há um último aspecto que eu gostava de falar consigo e que tem a ver com um estudo que foi feito pelas universidades de Yale e também a Universidade da Colômbia relativamente, vamos dizer, à performance que os vários países têm no que toca à sustentabilidade e boas práticas no mar. Bom, o setor das pescas em Portugal ficou em primeiro lugar entre os vários países da OCDE. O que é que isto significa? É verdade, olha, é um prémio daquilo que nós andamos há anos a dizer. Nós temos uma gestão eficiente das nossas águas em Portugal. Vemos outros países, nossos concorrentes no mercado europeu, que é o maior mercado do mundo dos produtos da pesca e da aquacultura, a entrar no nosso mercado sem ter critérios de sustentabilidade, pelo menos iguais àqueles que nos impõem a nós. E, portanto, esse é outro passo importante, é a sensibilização de quem pode regulamentar, também a limitar a importação de bens da pesca de países que não cumprem regras de sustentabilidade. E isto é importantíssimo. E é bom dizer que Portugal o faz. É uma chave. E é bom dizer que Portugal o faz. O futuro da pesca em Portugal. É com estas ideias, fundamentais para tornar o setor mais promissor e atrativo, que deixa o porto de Sesimbra. Siga o voo das gaivotas em direção ao norte, à procura de um novo cais e da maior comunidade pescatória de Portugal, mas sempre com olhos postos na mudança.